Este é o Takeru. Ele tem o sonho de se tornar um investigador sênior, principalmente para pagar a dívida que seus pais deixaram e cuidar de sua irmã mais nova. Na academia, Takeru é sempre zombado por todos porque ele só usa uma espada como arma, pois acreditam que espadas japonesas estão ultrapassadas e não são usadas desde antes da Grande Guerra. Eles o chamam de idiota obcecado pela espada do Esquadrão dos Perdedores. Embora seja muito doloroso, Takeru tem que aguentar. Como de costume, ele vai para a sala de reuniões da equipe. Assim que entra, Takeru vê Usagi fantasiada de coelho, enquanto Ikaruga segura alegremente uma câmera. Esta cena é tão familiar que Takeru começa a chorar. Usagi corre até ele, dá-lhe um chute, pega-o e exige saber por que ele está chorando quando é ela quem deveria chorar por ser vista assim. Mas não importa como Takeru tente se defender, ele ainda é chamado de pervertido. Ikaruga pensa que se venderem essas fotos, poderiam ganhar muito dinheiro. Então, o Loser Squad começa sua reunião. Eles precisam elaborar um plano porque já faz meio ano desde que eles entraram no ensino médio e a pontuação deles é 0. Eles precisam melhorar sua pontuação. Mas com Takeru, um usuário de espada, como líder, eles não conseguem realizar nenhuma tarefa. Ikaruga se lembra de um trabalho. Um item mágico de rank D desaparecido será comercializado ilegalmente esta noite. Se capturarem os envolvidos, ganharão bastantes pontos. Neste momento, o diretor inesperadamente irrompe. Ao ver a terrível reputação do Loser Squad, mas gostando da equipe, ele traz um reforço. É uma garota chamada Alka, uma ex-investigadora oficial que, por várias razões, teve que se transferir para a seção do ensino médio. Ela também é a filha adotiva do diretor. Após a introdução, ele sai para deixá-los se conhecerem. Takeru fica muito surpreso por Alka estar aqui, pois eles já foram colegas de classe, mas ela não se lembra de quem ele é. Naquela noite, o esquadrão inicia a missão que Ikaruga mencionou. O alvo desta vez é uma coleção de Jaeger escrita durante os primeiros dias da Guerra de Caça às Bruxas. Takeru e Alka se infiltram enquanto Usagi oferece suporte de longe. De acordo com a observação de Usagi, apenas um escritório no 7º andar está com luzes acesas e há 2 pessoas lá. Com essa informação, Takeru diz a Alka para dar a volta por trás e esperar pelo sinal dele. Quando todos estão em posição, ao chamado de Takeru, eles atacam juntos. Mas quando Takeru arromba a porta e entra, há apenas um grupo de gangsters ali. Acontece que Usagi tinha olhado para o prédio errado e relatou informações falsas para Takeru. Agora ele tem que enfrentar muitas armas. A princípio, Takeru pensa em se ajoelhar para pedir desculpas e fazer as pazes, mas os bandidos não são gays, e quando veem que ele está carregando uma espada, riem muito, porque como aquele pedaço de sucata poderia competir com magia e balas. Como se seu ponto G tivesse sido atingido, Takeru fica furioso e quer cortar esses caras em 100 pedaços. Ikaruga tenta ajudar Takeru a se acalmar, mas ele está muito irritado agora. Um deles atira em Takeru, mas ele facilmente corta a bala ao meio. Os próximos projéteis também não são problema para Takeru. Neste momento, a voz da irmã mais nova de Takeru ecoa, ajudando-o a recuperar a consciência. Ikaruga tinha gravado isso para o caso de este cara obcecado pela irmã perder o controle. Takeru quer ajoelhar-se e fazer as pazes novamente. Mas de repente, Alka ataca do teto. Ela atira na lâmpada e então derruba cada pessoa uma por uma. Ainda há um restante e Alka diz para ele se render. Claro, ele não escuta. Ele usa magia instantânea para trazer um robô de combate militar. Alka diz a Takeru para se esconder enquanto ela lida com isso sozinha. A batalha é muito unilateral, pois Alka já mirou nas articulações do robô e facilmente o desativa. Ela também captura o contrabandista. Takeru sai correndo para checar a situação e acidentalmente tropeça e cai sobre o peito de Alka. Takeru diz que prefere elas um pouco mais planas, pois não gosta delas muito grandes. Embaraçada, Alka está prestes a mandar Takeru pelos ares. Neste momento, Usagi atira no robô desativado à distância, fazendo um pedaço de metal cair na cabeça de Takeru, fazendo-o desmaiar novamente no peito de Alka. Desde aquele dia, Alka vinha realizando missões sozinha sem precisar de colegas de equipe. Usagi não estava feliz com essa atitude de trabalho, mas não podia fazer nada quando Alka apontava as fraquezas de cada pessoa. A pontaria de Usagi era terrivelmente ruim. Ikaruga era muito bom com máquinas, mas as personalizava em excesso. Quem anexaria um sistema de disparo automático a uma pistola de 9mm?
Especialmente o Takeru, embora fosse o líder da equipe, tomava decisões muito falhas. Alka aconselhou a desistir de ser o líder da equipe se não quisesse que seus companheiros morressem em vão. Depois de dizer isso, ela partiu para sua missão. Takeru admitiu que Alka estava certa. Ele não era adequado para ser o líder da equipe, mas ainda queria dar uma festa de boas-vindas para ela se juntar ao esquadrão. Na tarde em que Alka retornou de sua missão, eles haviam preparado uma pequena festa para recebê-la, mas isso só fez com que ela desgostasse ainda mais do esquadrão. Alka foi embora depois. Takeru notou que ela estava ferida no braço, então correu atrás dela. Ele perseguiu Alka para conversar, mas ela não se importou e disse para deixá-la em paz. Claro, Takeru não podia ignorar isso. Embora fosse um mau líder de equipe, ele ainda era o líder de todos e não podia deixar um membro da equipe ferido assim. Naquela noite, ambos atacaram um pequeno quartel-general da Valhalla, uma organização de bruxas pouco conhecida. Eles eram os parceiros que participaram da negociação que haviam atacado anteriormente. Os dois entraram no armazém e subjugaram 2 homens. Ouka foi verificar as caixas de carga, enquanto Takeru amarrava esses caras. Quando Takeru entrou, viu muitas partes de sujeitos experimentais cortadas em pedaços. Ouka pediu desculpas por estar atrasada e então saiu correndo para matar as 2 bruxas. Takeru correu para detê-la, porque se ela matasse pessoas, perderia sua licença de investigadora. Perder a calma agora só resultaria em mais vítimas. Mas Ouka revelou que sua família havia sido morta por uma bruxa. Tiraram tudo dela, por isso ela odiava bruxas e tudo relacionado à magia. Ouka tinha jurado usar sua vida para exterminar bruxas. Esse também era o motivo pelo qual ela não cooperava com os outros, porque sabia que eles impediriam sua vingança. Mas, independentemente disso, Takeru ainda parou Ouka, porque ele ainda queria ser seu companheiro de equipe. A persistência e a cordialidade de Takeru gradualmente acalmaram Ouka. No dia seguinte, o diretor chamou Ouka ao seu escritório para conversar. Ele ainda queria que sua filha cooperasse com os membros da equipe. Embora a equipe não tivesse 5 milhões de poder de combate, cada indivíduo tinha grande potencial. Ouka ainda não se importava e queria fazer missões sozinha, até o diretor mencionar que um membro daquele esquadrão era candidato a Relic Eater. A candidata não foi escolhida pela escola. O próprio Relic Eater escolheria seu parceiro. Ao ouvir isso, Ouka disse que iria considerar e saiu. Assim que Ouka saiu, surpreendentemente uma garota de cabelo roxo apareceu de repente, a quem o diretor chamou de Lápis. Ele perguntou à garota se ela já tinha encontrado um sujeito adequado para fazer um contrato. Retornando ao grupo ruim, Usagi estava muito orgulhosa por conseguir acertar o alvo 100% das vezes. Da próxima vez, ela queria mostrar para Ouka o quão capaz ela era. Nesse exato momento, Ouka chegou. Ela veio aqui depois de ouvir o motivo pelo qual Takeru se tornou um investigador, que era para pagar uma dívida. Isso fez com que ela aceitasse ainda menos Takeru como líder da equipe. Ikaruga achava que Ouka não era melhor, pois a licença de investigadora de Ouka havia sido revogada, e ela era até chamada por outro nome, Calamidade. Ouka sempre matava criminosos, mesmo sem ordens, deixando muitas poças de sangue toda vez que partia em uma missão. Ouka não tinha a intenção de refutar isso e saiu. Ela foi ao cemitério para visitar os túmulos de sua família. Takeru a seguiu depois. Ele realmente queria saber o que tinha acontecido. Ouka ainda se lembrava muito claramente daquele dia, há 9 anos, quando uma garota com uma faca atacou seus pais. Nem a irmãzinha dela conseguiu escapar desse destino. Ouka sempre gravou isso em sua mente. Ela jurou matar todas as bruxas. Era sua única razão de viver, então, sempre que ela enfrentava criminosos, o sangue sempre lhe subia à cabeça. Ouka facilmente se perdia e puxava o gatilho, então chamava isso de justiça. Ela tinha renunciado à sua humanidade por vingança, e Ouka achava que Takeru se tornar seu companheiro de equipe só a atrapalharia. Takeru não teve tempo de responder antes que uma explosão ocorresse na cidade. Alguém havia invocado um robô. Ele atribuiu ao robô a missão de atacar a Academia Tamidu, o lugar onde as bruxas eram vistas como pecadoras e aprisionadas. Ele queria libertar as bruxas. Depois, Ouka se separou novamente para lidar com tudo sozinha. Takeru estava muito preocupado e foi procurá-la. Enquanto Takeru procurava por Ouka, a figura de Lápis de repente passou por ele. Antes que ele pudesse entender a situação, Takeru recebeu uma notificação do diretor. O diretor informou-lhe que o robô convocado era um herói antigo chamado Einherjar, e que estava indo em direção ao lugar onde as bruxas estavam presas.
Incapaz de reunir forças a tempo, o diretor convocou todos os alunos para ajudar. Ele terminou seu apelo com a frase: "É hora de caçar bruxas". Após ouvir o anúncio, Takeru pediu a Usagi e Ikaruga para não participarem da luta e irem para um lugar seguro. Ele continuaria a procurar por Ouka, sabendo que ela estava furiosa e procurando pelas bruxas. Do lado de Ouka, ela já havia encontrado o robô. Suas balas não conseguiam alcançá-lo devido a uma barreira. Quando Ouka tentou mirar no ponto fraco dele, foi agarrada e arremessada. Recusando-se a morrer ali, Ouka convocou outro par de armas para continuar lutando. As armas também tinham almas para se comunicar com Ouka e curaram seus ferimentos. Ouka usou balas perfurantes para atacar. Desta vez, a bala conseguiu penetrar a barreira, mas não foi poderosa o suficiente para derrubá-la, pois a armadura era feita da carapaça de Excalibur, que tinha capacidade de regeneração rápida. Ouka decidiu passar para o terceiro estágio da pistola para atacar, mas como ainda não tinham feito um pacto, a pistola teve que usar o sangue de Ouka como energia. Ouka fez um ataque preventivo, que foi eficaz, mas justo quando estava prestes a derrubar o robô, o dono da pistola a chamou de volta. No momento em que o robô se recuperou, deu um tapa em Ouka, jogando-a para longe. Assim que Ouka estava prestes a encontrar seus pais, Takeru chegou para ajudar. Desta vez, os dois espadachins se enfrentariam. Os golpes de Takeru não conseguiam arranhar o robô, e Ikaruga analisou que a espada que o robô estava brandindo tinha capacidades de disparo, mas tinha um período de recarga após cada tiro. Se Takeru calculasse o tempo certo, ele teria uma chance. Entendendo a situação, Takeru avançou para a batalha. Assim que o robô terminou de atirar, Usagi disparou imediatamente 2 tiros perfurantes à distância, desestabilizando o robô. Aproveitando a oportunidade, Takeru avançou para o golpe final. Instantaneamente, o robô usou uma explosão para destruir uma área. Takeru, incapaz de desviar a tempo, foi ferido e estava morrendo. Nesse momento, Lápis surgiu. Como Takeru havia sido escolhido como a segunda pessoa para fazer um pacto antes de completar o acordo, Lápis queria confirmar algumas coisas com Takeru. Ela perguntou se Takeru estava disposto a abrir mão de sua parte humana para realizar seu desejo. Takeru concordou sem hesitar. Ao completar o pacto, as feridas de Takeru foram curadas por Lápis, e ela lhe forneceu uma armadura de combate para voltar ao campo de batalha. Lápis apareceu novamente, revelando que ela veio da linha Relic Eater e que originalmente só poderia ser usada por investigadores. Ela disse que explicaria mais quando houvesse tempo, mas por enquanto, Takeru continuaria a lutar. Desta vez, ele não precisava desviar, mas sim cortar as balas diretamente. O poder de ambos os lados agora estava equilibrado. O robô planejava usar outra explosão, mas Lápis explicou que Takeru também podia usar um estouro. O dela era um contra-ataque absoluto, absorvendo o poder do inimigo na espada e devolvendo-o a eles. Assim que o monstro lançou seu ataque, Takeru concentrou poder na espada, fazendo-a brilhar, e desferiu um golpe final para derrotar o inimigo. O invocador ficou satisfeito com esse resultado e foi embora. Depois, Takeru sentou-se para conversar com Ouka. Ele não podia dizer que entendia a situação dela ou aconselhá-la a não buscar vingança, mas queria que Ouka confiasse nos seus companheiros de equipe. Ele carregaria metade desse fardo por Ouka. Então Takeru desabou no colo de Ouka. No escritório do diretor, um investigador havia capturado uma bruxa considerada cúmplice do recente incidente com bruxas. No entanto, suas memórias foram apagadas para impedir a extração de informações. O diretor achava que seus cúmplices poderiam aparecer para resgatá-la ou eliminá-la, então ele trouxe a bruxa para sua academia. No dia seguinte, o diretor chamou a Lousy Squad para elogiá-los e também explicar tudo sobre Lápis. Em geral, os outros Relic Eaters já haviam escolhido novos donos para si. Somente Lápis estava sem dono. Como a única arma do tipo espada, ela queria escolher alguém com excelentes habilidades de combate corpo a corpo, e esse era o Takeru. Havia apenas uma desvantagem: Lápis realmente gostava de aparecer em forma humana. O diretor não queria que ela causasse confusão com outros alunos, então teve que colocá-la na mesma classe que Takeru. Ele até fez documentos falsos para Lápis como irmã de Takeru. Além disso, hoje ele chamou toda a equipe aqui não só para elogiá-los pelo incidente do tumulto, mas também para atribuir outra missão à equipe.
Então ele chamou uma garota. Ela era Mary. O diretor explicou que a academia tinha acabado de implementar um novo sistema experimental que permite que bruxas se inscrevam na escola e se juntem ao Instituto de Investigação. Em outras palavras, Mary foi a primeira bruxa a se matricular. Para evitar incidentes desnecessários, o diretor queria que o esquadrão protegesse Mary. Claro, Oka não gostou nada dessa ideia. Assim que saíram, Mary quis ir sozinha para ter um pouco de paz e tranquilidade. Todos acharam que estava tudo bem, porque ela estava usando uma coleira de rastreamento, e se usasse magia, ela explodiria. Apenas Oka insistiu que Mary relatasse em detalhes para onde ia e o que estava fazendo. Naturalmente, Mary não concordou, e as duas começaram uma discussão. Os dias seguintes não foram melhores, com ambos constantemente se alfinetando. Mesmo durante o almoço, discutiram por causa de um pedaço de bolo, e quando Takeru tentou intervir, ambos o socaram. Depois, Mary comprou uma bebida gelada para Takeru tratar o ferimento dele. Ele também pediu desculpas pelo comportamento de Oka. Mary achava que isso era normal, porque os inimigos dos investigadores eram bruxas. Takeru não pensava assim, porque ele não via Mary como inimiga. Ele achava que se Mary quisesse ser uma investigadora, então ele a veria como uma colega de equipe. Além disso, de sua observação de Mary, ele a considerava uma pessoa muito boa. Takeru revelou que não entrou na academia apenas porque odiava bruxas. Quanto a Mary, ela queria se tornar uma investigadora porque queria mostrar às pessoas que a magia não é tão perigosa quanto elas pensam. Ela queria mudar a percepção do mundo e mostrar que nem toda magia é perigosa, ela também pode salvar pessoas. Mary queria fazer muitas coisas boas para provar que não é mal. Os dois se tornaram mais próximos depois disso. Voltando ao invocador de antes, agora sabemos que Mary havia cooperado com ele para invocar o robô sob a condição de que ele não matasse pessoas inocentes. Mas ele não ouviu. Quando os investigadores vieram atrás dele, ele os matou sem hesitação. Antes que Mary pudesse perceber a situação, ele apagou suas memórias e foi embora, fazendo com que ela fosse presa. Ele não queria matar Mary imediatamente. Ele queria torturá-la mentalmente. Na sala do esquadrão, Oka e Mary discutiram novamente, com Takeru tendo que intervir. Oka ficou surpresa quando Takeru chamou Mary pelo nome. Percebendo o problema, Mary aproximou-se continuamente de Takeru para provocar Oka, e funcionou. Neste ponto, Usagi interveio, dizendo que havia outra questão com a qual eles deveriam se preocupar mais do que como se tratam, o torneio de outono da academia. No quadro de anúncios, Takeru encontrou seu antigo companheiro de equipe, mas ele parecia não gostar de ver a equipe de Takeru no quadro da competição. Ele disse que o grupo de Takeru se encontraria com o time dele na segunda rodada, mas parecia improvável porque ele não achava que a equipe de Takeru tivesse força suficiente para passar pelas qualificatórias. Takeru não se importou e foi para casa. No portão da academia, Mary estava esperando por ele porque decidiu morar com Takeru para proteção. Claro, Oka iria junto para proteger e vigiar Takeru. Na área de hospedagem de Takeru, o lugar exalava uma aura assustadora com muitos corvos ao redor, fazendo Oka ficar muito assustada. Quando chegaram à porta do quarto de Takeru, ele deu a chave para Mary entrar primeiro enquanto ele ia comprar mantimentos. Mary queria ir com ele, mas Oka a impediu porque estava com muito medo de fantasmas. Lá fora, havia outros investigadores seguindo para ver se Valhalla tinha algum movimento. À noite, quando Takeru voltou com as compras, Mary tinha acabado de tomar banho e ele acidentalmente viu seu corpo. Mary achou que era normal até Oka sair. Oka tropeçou e caiu em cima de Mary, e as duas acabaram em cima de Takeru. No dia seguinte, o torneio começou. O time de Takeru enfrentou muitas dificuldades porque os membros não estavam bem coordenados. Takeru só podia esperar pelas aberturas do inimigo para atacar. Mas ele estava sendo constantemente provocado e chamado de espadachim ruim. E Karuga também queria que Takeru ficasse com raiva e acabasse logo com isso. Embora muito frustrado, Takeru não queria perder a calma tão facilmente. Ele queria que Oka agisse como isca e comprasse algum tempo para ele. Então, Takeru saiu correndo para lutar. Sentindo a zombaria de todos em relação ao péssimo esquadrão, Mary não aguentou mais e imediatamente saiu correndo para servir de isca para Takeru. Isso também foi o impulso para a equipe de Takeru vencer. A MVP hoje foi Mary, e Oka de alguma forma a reconheceu. Depois, todos foram para as barracas de comida para comemorar. Neste momento, Oka foi ao escritório do diretor para relatar.
ela acidentalmente leu o arquivo de Mary e descobriu que Mary estava relacionada com Valhalla. Ela tinha sido presa por acusações de assassinato. Com essa informação, Ouka relatou tudo sobre Mary para Takeru antes da partida. O fato de Mary ser uma assassina era inegável. De qualquer forma, ambos ainda precisavam esclarecer algumas coisas relacionadas à prisão dela e à missão atribuída à equipe. Acima da arena, a equipe de investigação estava aumentando as camadas de defesa em torno do torneio. O diretor também chegou logo em seguida. O capitão questionou por que o diretor deliberadamente deixou que Ouka soubesse sobre o relatório de Mary. Mas o que importava ao diretor agora era se Valhalla apareceria ou não. Então, a segunda rodada começou. Antes que ambos os lados pudessem lutar, de repente, uma menina do time adversário teve uma dor de estômago intensa, e de lá emergiram muitos fios pretos atacando todos. Do corpo da menina, uma flor gigante brotou. Quando ela floresceu, a bruxa apareceu novamente. Ele se chamou Haunted, o comandante do exército de Valhalla. Hoje ele veio para levar Mary de volta, mas Mary não se lembrava de quem ele era. Claro, Takeru não permitiu. Ele correu para protegê-la. Neste momento, o capitão ordenou para abrir fogo contra Haunted, dizendo-lhes para atirar continuamente, mesmo se ele virasse uma massa de carne moída. O diretor queria que o capitão o capturasse vivo em vez de matá-lo, mas o capitão recusou, dizendo que, se não o matassem, seriam eles quem morreriam. O mágico enlouqueceu. Ele usou magia para prender Takeru, Ouka e Mary em um espaço escuro. Do lado de fora, o capitão ordenou continuar atirando, mas não teve efeito. Os robôs também funcionaram mal e começaram a atirar em seu próprio pessoal. Neste ponto, o capitão pediu permissão ao diretor para usar o Relic Eater. O diretor concordou prontamente, acreditando que dentro do grupo de Takeru seriam capazes de lidar com o mago. Lá dentro, tudo estava bem. Nesse momento, Haunted apareceu para levar Mary embora. Takeru a levou para se esconder enquanto ele o confrontaria. Sabendo que o oponente era muito forte, Takeru imediatamente acionou sua armadura de batalha. Lápis avisou que o nível de perigo de Haunted era S, aconselhando Takeru a ter cuidado na luta. Haunted ficou surpreso ao saber que Takeru também tinha um pacto com o Relic Eater. Ele então fingiu se desculpar por vir capturar Mary, dizendo que estava apenas seguindo ordens e esperava que Takeru o perdoasse desta vez. Takeru não se importou e avançou para atacar. Ele havia sido atraído exatamente como Haunted planejou. De repente, Haunted apunhalou Takeru no estômago, ferindo-o gravemente. Nessa situação, Lápis informou que o tempo de recuperação de Takeru era incerto. Nesse momento, Haunted também se equipou com uma armadura de batalha. Do lado de Ouka, ela encontrou Usagi gravemente ferida no olho. E Karuga também chegou logo depois. Nesse momento, o diretor contatou Ouka de fora. Ouka queria acusá-lo e prendê-lo pelo crime de deter Mary. Depois de ler a acusação em seu escritório, ela investigou a cena do crime. Lá, ela encontrou alguns vestígios de magia, mas ao verificar, não era o atributo mágico de Mary. Um mago não pode ter dois atributos diferentes, e Ouka tinha certeza de que Mary não era a assassina. Ela acusou seu pai adotivo de prisão injusta. O diretor negociou alegremente com sua filha. A situação de Takeru não estava melhorando, pois ele percebeu que seu oponente também tinha armadura de combate e ficou ainda mais desesperado quando viu que a arma do inimigo também era uma espada. Takeru não podia acreditar que tinha perdido em uma luta de espadas, algo de que ele se orgulhava muito. Neste momento, Haunted quer que Mary volte para ele, mas Mary recusa porque ainda tem amnésia e não sabe quem ele é. Ele quebra o feitiço de apagamento de memória em Mary, e ela se lembra de tudo. Memórias inundam sua mente. Mary costumava estar em um orfanato, mas ele foi queimado pelo grupo Valhalla. Eles também capturaram todos os órfãos. Haunted apareceu e pediu a Mary para cooperar com ele para salvar as crianças, mas ele não cumpriu sua promessa. Mary se lembra de tudo, deixando-a muito desesperada. Agora Haunted dá a Mary duas escolhas. Primeiro, se ela voltar para ele, ele não matará Takeru e também permitirá que ela encontre as crianças. Caso contrário, a morte de Takeru é inevitável. Takeru se levanta e o expõe, revelando que as crianças que Mary tanto tentou salvar, na verdade, já não estão vivas.
Ele e Alka testemunharam tudo com seus próprios olhos. Haunted prova que não está mentindo ao convocar os espíritos das crianças para encontrar Mary. Ao presenciar a verdade diante dos seus olhos, Mary grita em desespero. O desespero dela o deixa ainda mais animado. Takur consola Mary, dizendo que se ela quiser punir a si mesma, tudo bem, mas se ela quiser expiar suas ações passadas, em vez de se punir, ela deve dedicar sua vida a usar magia para salvar pessoas. Se esse fardo ainda for grande demais para ela suportar sozinha, ele se levantará e carregará metade desse fardo por ela. Takur se recuperou e entra em posição de combate com Haunted. Haunted ainda não considera Takur um oponente e começa a zombar dele. Ambos avançam para a batalha. Haunted usa ataques de estocada contínuos, fazendo com que Takur não consiga desviar e seja lançado para longe. Nem a habilidade de aceleração cerebral de Takur tem efeito. Takur quer continuar atacando, mas algo o bloqueia. Lápis analisa a situação. São os ataques cortantes da armadura de Haunted que podem materializar cortes longos. Os caminhos da espada são mantidos dentro do alcance do ataque após atingir, então ele não pode se aproximar imediatamente. Takur rapidamente elabora um plano de ataque. Ele continuamente encurta e alonga sua espada para atacar Haunted, e isso se prova muito eficaz. Neste ponto, Haunted joga os corpos dos antigos colegas de equipe de Takur contra ele, fazendo com que Takur perca o foco e seja atacado. Quando Takur está prestes a ser morto, Mary, apesar do colar que explodirá se ela usar magia, lança um ataque contra Haunted. É claro que não o atinge, mas ela pensa que ganhou tempo suficiente para Takur e aguarda sua própria morte. O colar não explode. Neste momento, Alka chegou como reforço. Ela fez um acordo com o diretor para desativar o colar. Ambas se unem para apoiar Takur na luta. Alka avança para manter Haunted ocupado, dando tempo para Mary lançar seu ataque mágico. Ela joga a poeira bloqueadora de magia ao redor de Haunted e dispara continuamente sua arma. Assim que ele se aproxima de Alka, Usagi dispara continuamente de longe para afastá-lo. Isso dá a Mary tempo suficiente para lançar seu feitiço que ela dispara diretamente nele. Ele desvia facilmente, mas seu alvo não era ele, e sim Takur. Ele absorveu toda a magia de Mary para aumentar sua própria força. Ambos os lados entram em posição para lançar golpes decisivos. As pontas das duas espadas se chocam. Haunted ainda pensa que é mais forte que Takur até que Lápis lança um contra-ataque abrangente. Esta é a habilidade única dela. Takur absorve toda a magia tanto de Mary quanto de Haunted e lança um golpe final para terminar a batalha. Completamente derrotado, o feiticeiro vai embora prometendo fazer Takur pagar. A batalha terminou. Mary agradece alegremente a Takur porque, graças a ele, ela não cometeu mais erros. Todos os feridos foram levados para tratamento, exceto Usagi, que precisa de tratamento especial devido a graves lesões nos olhos. Após terminar o processo de tratamento, Usagi foi chamada de volta para encontrar sua mãe. Ela revisou o desempenho acadêmico de Usagi e acredita que com esses resultados ela não conseguirá passar o primeiro ano, muito menos se formar. Então, decidiu que Usagi se casaria cedo e este mês é o último em que Usagi está autorizada a permanecer na escola. Na academia, todos se reuniram para ouvir o anúncio sobre o evento de caça às bruxas que havia sido cancelado e foi reaberto. Inicialmente, Takur não estava muito interessado neste festival, até saber que a academia adicionaria uma moeda especial para o festival. Eles podem usá-la para trocar por pontos e também podem trocá-la por dinheiro. Alka quer se opor a isso e aconselha todos a se concentrarem em fazer missões, mas Takur não escuta e começa a discutir estratégias para o festival. Eles vão ganhar muito dinheiro para Takur pagar a dívida que seus pais deixaram para trás. Depois disso, Usagi veio participar da reunião de todos. Neste ponto, há uma pessoa chamada Ishida, o líder do Esquadrão 23. Ele vai direto ao ponto, querendo formar uma aliança com a equipe de Takur durante o festival. Como a equipe deles também tem poucos membros, eles querem que as duas equipes se apoiem. Com apoio adicional, Takur concorda imediatamente, mas Usagi parece incomodada com algo, mostrando um humor inquieto do lado de fora. Enquanto Usagi pensa, ela acidentalmente esbarra em um conhecido. Parece que ele fez algo no passado, então quando Usagi o enfrenta, ela fica muito assustada e desmaia. Nesse momento, Takur passa e vê a cena. Ele imediatamente vem para proteger Usagi.
O homem se apresenta como Ryuma, amigo de infância de Usagi. Ele pede a Taku para cuidar de Usagi porque ela é uma pessoa muito importante para ele e depois vai embora primeiro. Usagi, estando muito assustada, também desmaia. Do lado de Alka, ela encontrou o presidente do conselho estudantil. Este é Nagari, que vai direto ao ponto e quer pedir a Alka ajuda com algo. É para capturar uma bruxa chamada Miffy, uma bruxa que pode manipular mentes humanas. As pessoas propagam que essa bruxa é apenas uma lenda urbana, mas o presidente revela que seu povo foi atacado. Todos foram mortos, exceto a presidente e sua secretária. A presidente também menciona o nome de Ryuma. Ele chegou aqui há um mês, mas já se tornou o líder do comitê executivo e fez muito pela escola. Também coincide com um mês desde que o lado da presidente foi atacado. Então ela quer pedir a Alka que fique de olho nele. Na enfermaria, todos visitaram Usagi e saíram um por um para dar espaço tranquilo ao Usagi para descansar. Takeru estava prestes a sair, mas Usagi inconscientemente o detém. Takeru decide ficar com ela. Tarde da noite, quando Usagi acorda, Takeru ainda está lá com ela. Depois disso, ele leva Usagi para casa. No caminho para casa, Takeru se pergunta sobre o relacionamento entre Usagi e Reima, mas Usagi evita a pergunta e não quer responder. Takeru ainda quer saber e espera que Usagi lhe diga para que ele possa ajudá-la. Usagi diz que está prestes a se casar com ele porque se ela se casar com a família dele, o futuro de sua família será mais brilhante. Ela também revela que este é o último mês em que poderá estar com todos, depois foge. Takeru corre atrás dela e a convida para sua casa. No alojamento, Usagi está tomando banho e continua pensando que hoje será o dia em que perderá sua virgindade para Takeru. Eles vão comer antes do sino para que ela não se case com Reima, então ela tomou banho muito cuidadosamente. Embora ela diga que não gosta, pensar na cena dos dois tendo filhos juntos faz com que ela reconsidere. Depois disso, Usagi sai sem roupas cobrindo seu corpo e se aproxima de onde Takeru está. Ela está pronta para dar sua primeira vez a ele. No clímax, todos entram e testemunham tudo. Todos correm para atacar Takeru. Depois disso, Takeru contou tudo a todos. Takeru havia chamado todos aqui para discutir estratégias para resgatar Usagi, porque ele sabe que ela não gosta de se casar com Reima. Agora eles só precisam aumentar a pontuação dela a um nível que sua família possa aceitar para que ela continue estudando. Eles vão caçar ativamente durante o festival para ganhar muito dinheiro e trocar por pontos. Usagi chora de felicidade. Ela sempre atrapalha a todos, mas ainda assim todos se esforçam para ajudá-la. Takeru tranquiliza Usagi dizendo que ela não é inútil, ela sempre esteve ajudando a todos de longe. Sem Usagi, talvez eles não tivessem chegado tão longe. No dia seguinte, Ikaruga apresentou seu plano infalível para a equipe de apoio. É cosplay. Quando as garotas aparecem, isso imediatamente anima a multidão e as enche de espírito de luta. Depois disso, todos tiraram uma foto comemorativa. Após a sessão de cosplay terminar, Alka começou a patrulhar. Ela notou uma garota desenhando algo. Quando ela foi perguntar, a garota disse que Reima pediu para ela decorar para o festival. Sentindo algo estranho, Alka pediu a sua arma para mostrar toda a academia de cima, e ela descobriu que isso é um tipo de formação mágica para controlar a mente das pessoas, com um alcance de influência extremamente amplo. No lugar do Takeru, enquanto ele estava levando o lixo para fora, Reima veio procurá-lo. Ele veio provocar Takeru e até revelou que Usagi tinha matado o próprio irmão, deixando-o furioso e com vontade de socá-lo. Ele prometeu não entregar Usagi para alguém como Reima. Depois disso, ele foi procurar Usagi novamente, mas dessa vez ela não tinha mais medo, pois tinha seus colegas ao seu lado. Ele mencionou novamente a dor de perder seu irmão, fazendo-a perder a compostura e desmaiar. Depois disso, ele a levou embora. Depois que Alka percebeu que Reima era na verdade Mephi, ela e a secretária do presidente do conselho estudantil se prepararam para capturá-lo. Assim que entraram, ela viu Usagi deitada no chão. De repente, a secretária revelou sua verdadeira identidade. Ela tinha sido possuída por Mephi. Ela tinha lidado com o presidente antes de vir aqui. Quando Alka estava distraída, Reima colou um amuleto na testa dela, permitindo que Mephi possuísse Alka. Do lado de Takeru, ele recebeu uma ligação da presidente do conselho estudantil. Ela não estava realmente morta porque tinha usado um colete à prova de balas.
Ela ligou para informar que Alka estava em perigo e precisava da ajuda da Esquadrão Inútil. O plano de Mephi era recuperar seu corpo mantido na academia. Ela usaria um artefato mágico para lavar o cérebro da academia. Com essas informações, Takeru chamou o lápis para rastrear a localização de Alka, mas ela só conseguiu encontrar a localização de Usagi na igreja. Ele queria pedir a Mary para ajudar a quebrar a magia de lavagem cerebral. Na igreja, Usagi agora estava usando um vestido de noiva. Ela se lembrou de quando era jovem, brincando com seu irmão. Seu irmão tirou uma arma para mostrar a ela. Ela pensou que era um brinquedo e continuou pedindo para segurá-lo. Claro, seu irmão não permitiu. Eles lutaram por isso, fazendo com que a arma disparasse acidentalmente e matasse seu irmão. Quando Usagi estava de pé em frente ao túmulo do irmão, Reima veio e, rindo, perguntou como era a sensação de matar alguém. Usagi se recusou a responder, deixando-o irritado, e ele a esbofeteou. Ele então declarou que ela seria dele no futuro. Quando Usagi acordou, Reima estava sentado em cima dela. Ele disse que era a noite de núpcias deles, mas Usagi recusou firmemente, deixando-o furioso por todas as suas preparações. Ele a esbofeteou. Usagi, impotente, deixou que ele fizesse o que quisesse. No momento em que estava prestes a perder tudo, ela olhou para a foto que tinha tirado com todos. Todos prometeram ficar ao lado dela para ajudar. Não querendo desapontar a todos, Usagi reagiu. Ela o mordeu no ombro, depois o jogou no chão. Reima, irritado, se transformou e tentou fazer Usagi se submeter a ele. Nesse momento, Takeru chegou. Ele chutou Reima contra a parede, então disse para Usagi sair primeiro para ajudar Mary a salvar Alka. Quanto a Reima, ele iria espancar esse pervertido até ficar em frangalhos. Usagi queria que Takeru prometesse que, depois de tudo, ela queria que ele acariciasse sua cabeça novamente. Takeru concordou e Usagi foi embora. Para lutar contra esse cara, Takeru precisou de apenas um movimento para vencê-lo. Ele até fingiu acabar com ele para assustá-lo tanto que ele se mijou. Depois disso, Takeru foi encontrar todos. No local de Usagi, ela recebeu 2 balas especiais de Karuga para atirar em Ouka. Quando atingido, a alma possuindo Ouka seria tratada imediatamente. No entanto, Usagi precisava mirar em áreas não letais. No local de Mary, ela estava concentrada em quebrar o feitiço. Ouka veio até Mary, totalmente ciente do seu ato. Quando percebeu que foi descoberta, a bruxa estava prestes a matar a Mary. Nesse momento, Usagi chegou. Ela puxou Nefi para o chão. Quando Usagi estava prestes a atirar nela, a bruxa colocou um encanto que atrai machos em Usagi e fugiu. Quando Usagi estava prestes a atirar, o encanto fez efeito e os garotos correram para Usagi como se estivessem no cio. A bruxa voltou para Mary, mas desta vez, Takeru chegou a tempo de resgatá-la. Surpreendentemente, Nefi também podia invocar um par de armas. Uma bala destruiu a armadura de batalha de Takeru. Mesmo sem a armadura, Takeru ainda conseguia enfrentar Nefi. Nesse momento, Usagi chegou. A bruxa enganou Usagi dizendo que ela era a verdadeira Ouka e que Takeru era o falso, confundindo Usagi sobre em quem atirar. Takeru não explicou. Ele disse a Usagi para atirar nele primeiro e depois em Ouka, já que nenhum dos dois podia morrer de qualquer forma. Ele acreditava nas habilidades de Usagi. Neste ponto, a bruxa estava realmente assustada. Quando Usagi apontou para ela, tentou correr, mas não conseguiu, porque a alma de Ouka estava tentando retomar o controle. Usagi não hesitou em disparar uma bala em Ouka, forçando Nefi a sair. A bruxa tentou escapar, mas Usagi enviou outra bala para sua cabeça, fazendo-a desaparecer. Mary também terminou de quebrar a formação mágica. Ouka não estava gravemente ferida. Tudo tinha terminado. Depois, todos foram participar do festival juntos. Após o término do festival, o diretor chamou Ikaruga para o seu escritório para conversar. O líder da equipe também estava lá. O diretor mostrou a Ikaruga uma foto de uma célula de elfo negro. Segundo a explicação do líder da equipe, os alquimistas queriam transformá-la em uma arma. Como Ikaruga costumava trabalhar como uma alquimista genial, o diretor perguntou se ela sabia algo sobre isso. Mas Ikaruga não se importou e foi embora. Assim que saiu, ela contatou alguém. No dia em que as pontuações foram anunciadas, o esquadrão incompetente ainda estava no fundo das classificações. Nesse ritmo, eles não passariam do primeiro ano. Ikaruga disse que poderia hackear o sistema para mudar as pontuações de toda a equipe, mas todos recusaram. Então todos começaram a se reunir para encontrar maneiras de ganhar pontos. Ikaruga e Ouka começaram a discutir novamente porque não concordavam com a abordagem.
Vê-los serem tão barulhentos assim lembrou Takeru dos dias pacíficos quando a equipe foi formada, quando era apenas ele e Ikaruga. Nesse momento, Ikaruga anunciou a todos que iria tirar alguns dias de folga da escola devido ao trabalho e saiu mais cedo. Takeru lembrou da primeira vez que conheceu Ikaruga, quando ele ainda perdia para ela em uma partida. Ikaruga tinha se perguntado por que Takeru não empunhava sua espada. Takeru acreditava que só desembainhava sua espada quando seu oponente também usava uma arma. Ikaruga realmente gostava de sua natureza direta, e eles se tornaram conhecidos depois disso. Quando Ikaruga saiu, todos sentiram que ela estava se comportando de maneira muito estranha hoje, então decidiram segui-la. Em um quartel-general em uma cidade em ruínas, Haunted veio falar com uma pesquisadora que se parecia muito com Ikaruga. Suas piadas não tiveram efeito sobre ela. Esta mulher era Izuka. Ela relatou a falha em reviver o Elfo das Trevas. Izuka havia traído a Corporação dos Alquimistas para trabalhar para Valhalla, pois sentia que esse lugar a ajudaria a reviver a raça dos Elfos. De repente, a cabeça de Izuka doeu terrivelmente. Ela recebeu uma notificação de que alguém havia roubado as células do Elfo das Trevas, também conhecidas como Lost Matrix, e a ladra era sua irmã. Em outro desenvolvimento, o grupo de Takeru estava observando Ikaruga quando ela desapareceu de repente. Quando foram verificar onde Ikaruga havia sumido, descobriram um esgoto subterrâneo. Takeru queria descer, mas Mary o impediu, dizendo que era como um labirinto lá embaixo, e que poderiam se perder facilmente sem um mapa. Sem outra opção, Takeru chamou Lápis para rastrear a localização de Ikaruga. Enquanto isso, no esgoto, Izuka chamou Ikaruga para exigir o retorno da Lost Matrix. Na verdade, todas as Ikarugas eram clones umas das outras, e foram criadas exclusivamente com o interesse de reviver a raça élfica. Ikaruga era diferente das outras Ikarugas, pois ela havia saído e conduzido pesquisas secretamente do lado de fora, em vez de trabalhar para corporações como Izuka. Mas agora Ikaruga havia dado uma condição a Izuka. Se ela quisesse o Lost Matrix de volta, deveria permitir que Ikaruga retornasse à instalação de pesquisa para monitorar o processo de revivificação dos elfos. Enquanto caminhava, ela acidentalmente encontrou 2 soldados. De volta com Takeru, Lápis tinha certeza de que havia fornecido a localização correta de Ikaruga para o grupo, mas acabou sendo um esconderijo da máfia, causando um ataque ao grupo todo. Enquanto corriam, eles acidentalmente encontraram Ikaruga sendo escoltada. Takeru rapidamente a resgatou, mas todos se separaram devido a uma chuva de balas. Enquanto Takeru estava correndo com Ikaruga, eles foram acidentalmente atingidos por um projétil de canhão. Takeru protegeu Ikaruga e foi gravemente ferido. Takeru queria ir salvar todos, mas o ferimento sangrava muito, fazendo-o desmaiar. Ikaruga rapidamente o levou para um lugar seguro. Ela contatou Isuka avisando-a que matá-la estava bem, mas se os mercenários de Isuka matassem sua equipe, ela destruiria a matriz perdida, deixando Isuka cautelosa. O diretor havia recebido notícias sobre o ataque. A Alchemist Corporation tinha entrado em contato com o diretor afirmando que não era obra deles. Para provar isso, estavam prontos para fornecer 15 amostras de seus mais recentes robôs de combate para a academia gratuitamente, para que o diretor pudesse destruir o centro de pesquisa número 5. O diretor aceitou com prazer. Então ele mobilizou todos os investigadores para se preparar para uma caça às bruxas. No centro de pesquisa, Usagi, Alka e Mary tinham sido capturadas. Isuka veio falar com as 3. Ela ficou surpresa que sua irmã tinha amigas. Então, Isuka contou o passado de Ikaruga. Isuka e Ikaruga foram ambas armas biológicas criadas para pesquisar o processo de revivificação Elif. Desde pequenas, as duas estavam na sala de pesquisa para trabalhar. À medida que cresciam, enquanto Isuka continuava a pesquisar, Ikaruga descobriu novas coisas fora do mundo, como a família. Ela gradualmente percebeu que este lugar já não lhe servia. Durante o processo de criação de Elf, Ikaruga não conseguiu criar um bebê Elf com poderes mágicos. Em vez de destruir a criança, Ikaruga decidiu deixá-la viver. Gradualmente, ela desenvolveu novas emoções enquanto criava a criança. Mas Ikaruga logo percebeu que este lugar já não era para ela. Uma noite, Ikaruga roubou a Lost Matrix e saiu com a criança. No entanto, a criança havia sido destruída como um produto defeituoso antes que ela pudesse recuperá-la. Depois disso, Ikaruga foi para a academia para manter a Lost Matrix longe dos alquimistas. Na casa do Takeru, Ikaruga levou Takeru para um local seguro para tratar seus ferimentos e contou tudo a ele. Takeru perguntou a Ikaruga o que ela realmente queria ao voltar àquele lugar e usar a Lost Matrix para transações.
Ele disse que, se ela precisasse de sua ajuda, ele ainda a ajudaria, e se ela fizesse algo ruim, ele a impediria. Ikaruga ficou feliz ao ouvir essas palavras e sentiu-se aliviada por estar com Takeru. Ikaruga de repente sentou-se em Takeru. Antes de realmente se despedir de Takeru, ela queria experimentar sentimentos humanos, que é fazer amor. Alka começou a se despir. Takeru se perguntou por que tinham que se despedir. Quando estavam prestes a agir, Izuka chegou levar Ikaruga embora. Sem tempo para se voluntariar, Ikaruga beijou Takeru de despedida, então injetou algo nele que o impediu de se mover. Depois, Ikaruga encontrou-se com Izuka. Conforme o acordo, ela libertou os outros. Usagi queria voltar ao centro de pesquisa para salvar Ikaruga, sabendo que Ikaruga tinha feito algo para ajudá-los a escapar. Usagi não se importava com o passado de Ikaruga. Ela só sabia que sua amiga estava em perigo e queria ajudar. Todos concordaram e partiram para resgatar Ikaruga. Nesse momento, um grupo de robôs passou, indo direto para o centro de pesquisa, seguido pela limusine do diretor. Ele avisou que a guerra estava chegando e disse a todos para voltarem. Após ouvir a explicação de Ouka, o diretor forneceu armas a todos e lembrou Ouka que ela poderia usar o pacto livremente. Em outro lugar, enquanto o efeito da droga passava, Takeru tentou sair. Ele implorou a Lápis para ajudá-lo a encontrar seus companheiros. Lápis concordou e deu-lhe uma armadura de batalha, além de curar suas feridas. Segundo Lápis, Ikaruga estava na torre no centro. Sem pensar muito, Takeru avançou para lutar contra o inimigo. Como ainda estava muito alto até o topo da torre, Lápis usou seu poder para impulsionar Takeru para cima. Do lado do diretor, ele estava entrando corajosamente pelo portão principal. Quando 3 robôs tentaram atacá-lo, o diretor disparou uma bala que os fez se destruírem uns aos outros. Voltando para Takeru, ele estava eliminando ativamente os robôs. Ouka veio para apoiá-lo para que pudessem resgatar Ikaruga juntos. Todos estavam em posição, e o esquadrão Underdog iniciou a missão de resgate. No topo da torre, Izuka ressentia-se de Ikaruga por ter fugido com a matriz perdida. Por causa dela, Izuka tinha sido reiniciada e controlada como uma marionete. Izuka também perdeu a capacidade de expressar emoções, mas agora ela poderia escapar deste lugar regenerando elfos e Valhalla a deixaria entrar na organização. Izuka queria que Ikaruga entregasse The Lost Matrix, mas Ikaruga disse que suas razões para voltar eram, em primeiro lugar, completar a ressurreição dos elfos e, em segundo lugar, tirar Izuka dali. 4 anos atrás, ela se arrependeu profundamente de não ter levado Izuka quando escapou. Mas agora, Izuka via Ikaruga como uma inimiga. Ela atirou na perna de Ikaruga para forçá-la a entregar The Lost Matrix, mas Ikaruga o implantou em si mesma. Então, ela se transformou em uma elfa sombria e criou uma esfera sombria. Ela destruiria completamente este lugar e levaria Izuka embora. Justo quando Ikaruga estava prestes a tocar Izuka, The Haunted chegou para ajudar. Do lado de Takeru, ele estava ficando sem magia, enquanto Ouka se recusava a usar o par de pistolas. Usagi também estava ficando sem munição. De volta a Ikaruga. Em vez de atacá-la, The Haunted apunhalou Izuka no estômago, fazendo com que Ikaruga ficasse furiosa e o atacasse. Ela explodiu uma área inteira e perdeu seu poder. Izuka também não conseguiu sobreviver. The Haunted ainda estava vivo e criou um dragão para atacar Ikaruga, fazendo-a cair. Mas, felizmente, Takeru chegou a tempo. Takeru pediu a Lápis para analisar a situação. Segundo ela, as chances deles vencerem em um confronto direto eram de 4%. Ikaruga criticou Lápis por ser bastante inútil, dizendo que se fosse um dragão normal seria difícil, mas como é um dragão mecânico, eles só precisam mirar no seu núcleo. O dragão começou a destruir os arredores. Seguindo as instruções de Ikaruga, Usagi chegou à estação de armas do centro de pesquisa. A arma podia disparar apenas uma vez e precisava de 5 minutos para recarregar. Enquanto isso, Takeru tentava atrair o dragão para si. Os primeiros tiros de Usagi erraram devido ao seu nervosismo, mas graças ao apoio de todos, ela conseguiu se acalmar e acertá-lo. No entanto, o dragão ainda não estava morto. Usagi tinha apenas destruído sua carcaça exterior. O dragão lançou Takeru contra uma parede. Quando estava prestes a morder Takeru em pedaços, Ouka correu para protegê-lo e foi gravemente ferida. Takeru usou toda a sua força para apunhalar o núcleo do dragão. Mas neste momento, Lápis anunciou que Takeru tinha ficado sem magia e sua armadura de batalha estava prestes a desaparecer.
No momento mais desesperador, Mary disparou uma enorme quantidade de magia na espada de Takeru. Imediatamente, ele ativou um contra-ataque total e cortou o dragão ao meio. A batalha estava terminada. Após um período de recuperação, todos continuaram sua missão para ganhar pontos. Ikaruga encontrou uma missão para capturar um contrabandista agendada para esta noite, mas ela achou que Ouka não era adequada para esta missão. Sentindo-se insultada, Ouka insistiu em participar apesar dos avisos de Ikaruga. Esta missão exigia que todos se disfarçassem em um bar para encontrar o alvo. Eles tinham que servir clientes, incluindo alguns homens mais velhos. Sem saber servir adequadamente, Ouka causou problemas quando um cliente tentou tocá-la. Felizmente, Takeru apareceu para lidar com a situação. Depois de algum tempo servindo, Ouka notou um item suspeito em um cliente. Assim que teve a chance, Ouka pegou o item e o destruiu. Mas acabou sendo apenas um console de jogo, e o verdadeiro contrabandista já havia escapado. No final, eles ainda conseguiram pegá-lo. Depois, a equipe trouxe o item de volta para Ikaruga examinar. Era apenas um anel de classificação F, que lhes renderia no máximo 5 pontos. Ikaruga descobriu que a sua função era atrair a pessoa de quem se gosta quando usado. Ela estava prestes a experimentá-lo, mas Usagi o pegou, pois também queria tentar. Mary também o queria, e enquanto brigavam por ele, o anel acidentalmente caiu na mão de Takeru. O espaço ao redor de repente ficou rosa, e as garotas começaram a se agarrar a Takeru, tendo sido encantadas pelo anel. Até mesmo Lápis foi afetada, todos o queriam para si. A situação só terminou quando Ikaruga vomitou em Takeru. Alguns dias depois, o grupo foi para outra missão. Dessa vez, eles deveriam investigar por que o verão não estava acabando na praia. Ao chegarem, em vez de investigar, todos trocaram de roupa para aproveitar a praia. As garotas usaram lindos trajes de banho, mas Takeru só percebeu Lápis vestindo o maiô escolar. Todos brincaram juntos enquanto Ikaruga não aguentou o calor e adormeceu. Depois de brincar, foram comer. Enquanto comia, Takeru de repente teve uma dor de estômago e correu para o banheiro. Lápis queria seguir, mas foi parada. Nesse momento, Ouka percebeu muitas pessoas feridas. Lápis analisou que elas poderiam ter sido atacadas por um monstro que poderia fazer o verão durar para sempre. Usagi queria investigar no mar, mas Ouka não sabia nadar, Ikaruga estava preguiçosa e Takeru estava desesperado no banheiro. Com apenas 3 pessoas restantes, Lápis elaborou um plano para investigar usando Usagi e Mary como isca para o monstro. Depois de um tempo, o monstro realmente apareceu e começou a arrastá-los para baixo. Lápis tentou puxá-los para cima, mas a linha de pesca não aguentou o peso e quebrou. Quando estavam prestes a se afogar, Takeru terminou no banheiro e, junto com Lápis, mergulhou para salvá-los. Embora ele não pudesse nadar, felizmente sua armadura de batalha não deixava a água entrar. Takeru transformou Lápis em uma vara de pesca e capturou o monstro para salvar todos. A missão foi concluída. Hoje, Takeru visitou sua irmãzinha, Kaisuke, que estava em uma sala de detenção ultra secreta. Ela tinha sido presa por algum motivo. Quando os irmãos se encontraram, Takeru contou suas experiências com seus companheiros de equipe. Então, o tempo de visita acabou. Não importa o que aconteça, Takeru queria que sua irmã tivesse uma vida normal. Ele prometeu encontrar uma maneira de tirá-la antes de partir. Como de costume, a equipe Lame completou muitas missões para ganhar pontos. Com seus esforços, suas pontuações melhoraram significativamente. Em outro desenvolvimento, o diretor está tentando controlar Kaisuke, pois o poder da garotinha é muito perigoso. Quando Kaisuke o libera fora de seu corpo, qualquer coisa que o toque se tornará parte dela. Esta corrosão se repetirá continuamente sem parar e eventualmente devorará o planeta inteiro se eles não fizerem nada. Portanto, o diretor é forçado a matar Kaisuke repetidamente toda vez que ela ressuscita. Neste momento, há outro aviso. Kaisuke perdeu o controle novamente e está liberando seu poder. O líder da equipe deve confrontar Kaisuke pessoalmente. O grupo do Takeru continua sua missão diária. O alvo desta vez é um mago. Eles se disfarçam como distribuidores de lenços para se aproximar dele. Quando Usagi ofereceu, ele não aceitou. Mas quando Mary ofereceu, ele pegou rapidamente, provando que esse cara gosta de peitos pequenos. No entanto, ele logo percebeu que havia algo errado com o lenço e voltou para atacar a equipe. As balas que ele disparou subitamente cresceram e se transformaram em árvores monstruosas. Todos ficaram para trás para lidar com elas, enquanto Takeru perseguia o feiticeiro.
Quando ele o perseguiu até um beco, Kaisuke apareceu de repente. Ela já havia destruído o mago e veio encontrar Takeru. Ele ficou surpreso ao ver que sua irmãzinha havia escapado e o encontrado. Então a menina desmaiou de exaustão. Todos os outros os alcançaram e, instintivamente, Takeru apontou sua espada para eles para proteger sua irmã. Ele avisou que ninguém deveria se aproximar da menina, pois morreriam se tocassem em Kaisuke. Ouka persuadiu Takeru a se acalmar para que eles pudessem ajudá-lo. Então, a equipe levou Kaisuke para um lugar seguro. Do lado do diretor, o líder da equipe falhou em parar Kaisuke. Felizmente, ele ainda estava vivo. O diretor disse que eles precisavam capturar a garota imediatamente antes que a cidade inteira fosse destruída. Voltando para Takeru, Kaisuke finalmente acordou, mas ainda estava muito assustada. Ela se agarrou a Takeru quando Ouka tentou falar com ela. Vendo isso, Ouka puxou Takeru para fora para conversar. Takeru então contou sobre a doença que Kaisuke havia contraído. Eles não podiam deixá-la assim, pois seria muito perigoso. A única opção deles era levá-la de volta ao instituto de pesquisa. Eles a escoltariam até a área de quarentena. Depois de concordarem com o plano, começaram a implementá-lo. Então as garotas vieram encontrar Kayasuke. Elas começaram a disfarçá-la para evitar a atenção. Os irmãos tiveram um breve momento a sós. A garotinha estava verdadeiramente feliz por Takeru ter companheiros de equipe tão bons. Então ela fez um pedido ao irmão, que a matasse. Kaisuke lamentava as mortes que havia causado, ela queria que seu irmão acabasse com esse sofrimento com suas próprias mãos. Claro, ele não poderia machucar sua irmãzinha. Takeru afirmou que mesmo que o mundo quisesse Kaisuke morta, ele pessoalmente queria que ela vivesse, porque eles são família. Se ele tivesse que matar sua irmã com suas próprias mãos, ele morreria com ela naquele dia. Mas agora não era o momento. Takeru prometeu proteger Kaisuke até o fim. Então, os irmãos continuaram sua jornada. Antes de voltar para a academia, Kaisuke queria experimentar o que chamam de roda gigante. Mas quando chegaram lá, o velho amigo de Takeru apareceu. Ele havia enlouquecido após testemunhar a morte de seus colegas na conferência. Ele atacou diretamente sem pensar. Ambos vestiram suas armaduras de batalha para lutar. Ele ficou furioso, mirando Kaisuke. Antes que ocorressem baixas, o líder da equipe apareceu para interromper a batalha. Ele veio para levar Kaisuke embora. Antes de partir, Takeru pediu desculpas a Kaisuke por não poder mostrar-lhe mais do mundo lá fora. Kaisuke disse que estava tudo bem e esperava que Takeru cumprisse sua promessa. Então desmaiou. O diretor veio informar Takeru que Alchemist havia manifestado o desejo de cooperar no tratamento de Keisuke. Graças a isso, eles poderiam ser capazes de restringir o poder da garota. Em troca, Keisuke seria transferido para uma nova instalação e Takeru não seria informado de sua localização para evitar que Keisuke perdesse o controle e fosse procurá-lo novamente. Ele disse que era tudo para o benefício dos dois irmãos e então foi embora. Enquanto estavam transportando Keisuke, foram subitamente atacados. Era Valhalla querendo capturar Keisuke. Retornando ao passado de Takeru, ele encontrou uma menininha no armazém. Quando perguntou ao pai sobre isso, ele soube que ela era sua irmã. Foi revelado que as filhas do clã Takeru nasciam como vasos de demônios. Por gerações, eles tinham um pacto de matar as filhas imediatamente após o nascimento. No entanto, o poder dos demônios aumentou com o tempo, e agora Keisuke havia se tornado completamente imortal. Não importava o que fosse feito, a menina não podia morrer. Até que um dia, Keisuke escapou e massacrou muitas pessoas. O pai de Takeru também não conseguiu escapar do massacre. Com seu último suspiro, ele deu a Takeru duas escolhas. Ou mata a irmã com suas próprias mãos ou protegê-la. Quando enfrentou Keisuke, ele decidiu protegê-la. Quando Takeru acordou, ele estava preso com Ouka. Ela também queria ajudar a suportar metade de seu fardo, pois ele a tinha ajudado muito, assim como a outros. Mais tarde, a presidente usou suas conexões para tirar os dois de lá. Ela também informou que Keisuke havia sido atacada por Valhalla. Ao ouvir isso, Takeru foi imediatamente procurar sua irmã. Lá fora, o Sagi e outros estavam esperando. Todos ajudariam Takeru a resgatar sua irmã. Do lado do capitão, quando ele havia eliminado o último, uma pessoa de Valhalla apareceu. Ele era um dos líderes de Valhalla. O capitão disse ao amigo de Takeru para sair primeiro e escoltar Keisuke enquanto ele enfrentaria esta pessoa. No carro, essa pessoa queria eliminar Keisuke imediatamente, pois odiava profundamente as bruxas.
Quando ele estava prestes a atirar, Takeru chegou justo a tempo. Ambos continuaram a batalha inacabada de antes. Ele disparou continuamente em Takeru, que escalou edifícios para desviar. Então lançou um ataque que cortou a arma do homem em centenas de pedaços. Ele ainda queria atacar, mas Ouka chegou. Ele saiu com a promessa de que Takeru se arrependeria por não tê-lo matado agora. Então pulou da ponte. Depois, Takeru tentou salvar Keisuke. Quando ele carregou a garotinha para fora, ele pôde sentir todo o sofrimento pelo qual ela havia passado. O diretor observava de longe, acreditando que o poder de Keisuke estava apenas cumprindo o que a garotinha desejava. O diretor não podia matá-la diretamente, então, quando Takeru sentiu os sentimentos da menina, ele esperava que Takeru pudesse lidar com tudo sozinho. Neste momento, o assombrado apareceu novamente. Ele perfurou suavemente o estômago de Takeru. Ao ver Takeru ser ferido bem diante de seus olhos, Keisuke inconscientemente liberou seu poder. Ele se espalhou por toda a cidade, causando danos severos. O diretor da Alchemist veio se encontrar com o principal. Ela era Suzaku. Tudo fazia parte do plano deles. O diretor teve que sacrificar uma área inteira para demonstrar o poder das armas biológicas. Então ele apostou com Suzaku se Takeru conseguiria matar sua irmã ou não. O Haunted agora queria usar Takeru como isca para Keisuke. Ouka atacou imediatamente. Ele a enfrentou, dominando completamente Ouka. Aproveitando a situação, ele até a esfaqueou no estômago. Quando ele estava prestes a acabar com ela, o poder de Keisuke aumentou. Sem outra escolha, Ouka teve que fazer um pacto com suas armas. Após o término do protocolo, Ouka também vestiu uma armadura. The Haunted também se armou para enfrentá-la. Os dois lutaram de forma extremamente intensa. Na primeira oportunidade, Ouka o socou contra uma parede, depois pegou Takeru e fugiu com os outros. Em seguida, eles precisavam parar Keisuke, e Karuga acreditava que, para controlar a menina, eles tinham que matar continuamente o poder vazado até Keisuke se acalmar. Por causa do corpo imortal, a carne continuava se desenvolvendo livremente. Eles não poderiam destruí-lo completamente até que o mundo fosse destruído. Matar Keisuke era impossível. Uma vez que a menina não quisesse ser morta por mais ninguém, seu poder rejeitaria constantemente a morte. A pessoa mais capaz de matá-la era apenas Takeru, porque a garotinha desejava morrer pelas mãos do irmão. De repente, o carro foi virado. A carne tinha alcançado. Eles não tinham escolha a não ser lidar com essa carne o máximo possível. Eles tinham que aguentar até os reforços chegarem. Quanto a Takeru, Lápis estava tratando seus ferimentos, e quando ele acordasse, Takeru ainda teria que matar sua irmã. Todos não queriam que Takeru carregasse mais fardos. Agora é a vez deles suportarem parte do seu fardo. Todos cooperam juntos. Ouka usa sua última quantidade de sangue para se transformar, então se lança para lutar. Lá dentro, Takeru agora se culpa por não ter tomado as decisões certas quando era jovem, fazendo com que se arrependa agora. Nesse momento, Lápis aparece. Ela informa que ainda há uma chance. Ela dará todo o seu poder a Takeru para que ele possa realizar sua ambição. Em troca, Takeru deve dar tudo para Lápis. Então ela pergunta a Takeru mais uma vez se ele está pronto para desistir de sua parte humana para realizar seu desejo. Takeru se lembra das memórias que teve com todos. Então, Takeru decidiu concordar. Lápis beija Takeru. Um anúncio soa de que a alma de Takeru foi capturada, ativando o modo Caçador Divino. É hora de caçar. Bruxas, Ouka lá fora agora está lutando com muitos tipos diferentes de monstros. Ela só pode aguentar por 5 minutos enquanto os números continuam aumentando dia após dia. Mary e todos os outros não conseguem aguentar mais. Neste momento, Takeru sai do carro. Ele usa um ataque devastador para limpar os monstros. Sua armadura de batalha foi aprimorada. Ele diz a todos para descansarem e deixarem o resto com ele. Então, parte. Takeru tomou uma decisão dolorosa de que deve matar sua irmã. Então ele foi até Keisuke. O assombrado estava esperando por Takeru lá. Ambos começam a lutar. O assombrado está muito animado ao ver a cena de dois irmãos matando um ao outro. Mas também não pode deixar Takeru matar Keisuke, porque a garotinha ainda tem valor para ele explorar. Mas na verdade, Takeru não quer matar Keisuke de jeito nenhum. Quando era jovem, ele se arrependeu de não ter conseguido matar Keisuke. Esse arrependimento é o que o ajudou a viver até agora. Mas agora, depois de passar por isso com seus companheiros, Takeru não se importa com o quanto irá se arrepender.
Ele continuará a viver com sua ambição. Ele nunca desistirá da sua irmã, dos seus companheiros ou desta vida. The Haunted enfia a faca diretamente na cabeça de Takeru, fazendo o capacete se despedaçar. O poder de Keisuke também está gradualmente perdendo o controle e envolvendo a garotinha. Não resta muito tempo. Takeru usa todo o seu poder para eliminar The Haunted. Então ele avança diretamente na carne para encontrar Keisuke. Enquanto a menina está gradualmente afundando no abismo do desespero, uma mão a puxou de volta. É Takeru. Ambos se abraçam felizes. Ele não quer que a menina sofra. Mas então ele tentará encontrar uma maneira de salvá-la. A batalha acabou. O diretor veio encontrar o líder. O líder avisa o diretor: não use o Takeru para fazer a história se repetir. O diretor provocativamente responde que já há alguém que iniciou a guerra, então ele não se importa mais. O inferno em breve retornará. Todos se reúnem. Não importa o que aconteça. Ele ainda está muito preocupado ao ver a menina ter que sofrer novamente. Mas todos estão aqui. Eles vão dividir metade do fardo com ele. A série de anime termina aqui. Adeus, pessoal.